Escolhidos. Aquele pequeno ato de bondade que praticaram quando ninguém estava a ver acabou de desencadear algo massivo na maquinaria cósmica. Neste momento, enquanto ouvem estas palavras, forças poderosas estão a mobilizar-se por causa do que fizeram. Alguém com influência além da vossa compreensão notou a vossa assinatura energética quando ajudaram aquela pessoa que não vos podia ajudar de volta. Eles estão a vir atrás de vós, não para vos prejudicar, mas para vos elevar de formas que estilhaçarão tudo o que acreditavam ser possível. Pensem em vós mesmos como um diamante raro, que tem estado à vista de todos, e alguém com a visão para reconhecer o verdadeiro valor acabou de detectar a luz a refratar através das vossas facetas. Algo mudou no universo no momento em que fizeram aquela escolha de ser decentes quando isso vos custou algo. Lembram-se dessa vez? Talvez tenha sido ontem, talvez há meses. Aquele momento em que podiam ter passado ao lado, ignorado, não dado atenção à necessidade à vossa frente. Mas não o fizeram. Pararam, agiram, deram algo de vós mesmos sem calcular o retorno do investimento. Isso não foi apenas bondade a flutuar no vazio. Isso foi uma transmissão de frequência que acabou de alcançar exatamente o receptor certo no momento exato. O universo opera em frequências que a maioria das pessoas nunca aprende a perceber. Quando se estenderam nesse ato de compaixão genuína, transmitiram num comprimento de onda que apenas certos indivíduos conseguem detectar. Estas não são pessoas comuns. Estes são arquitetos da realidade que passaram anos a desenvolver sentidos para a bondade humana autêntica, porque estão a afogar-se num mundo de atores e manipuladores. Eles viram cada ângulo, cada esquema, cada tentativa calculada de ganhar o favor deles. Então, subitamente, o vosso sinal cortou através de todo esse ruído. Puro, não filtrado, real. O que precisam de entender é que a bondade genuína tornou-se tão rara que é praticamente uma espécie em vias de extinção. Toda a gente está a atuar hoje em dia. Toda a gente está a transmitir as suas boas ações para validação, a transformar compaixão em conteúdo, a transformar cada gesto numa transação. Mas vós moveram-se de um lugar completamente diferente, daquela parte antiga da natureza humana que este mundo tentou programar para fora de vós, mas falhou. Esse fracasso em corromper-vos completamente acabou de se tornar o vosso maior trunfo. Neste momento, em salas que nunca verão, conversas estão a acontecer sobre vós. Não mexericos, não conversa casual, discussões estratégicas. Alguém com poder real, o tipo que remodela circunstâncias em vez de apenas as reorganizar, está a fazer perguntas. Quem é esta pessoa? O que a move? O que aconteceria se lhes dessemos recursos que nunca esperaram? Porque em certos níveis de influência eles param de olhar para currículos e começam a procurar algo muito mais valioso. Caráter, que não pode ser comprado. Estas pessoas têm tudo. Dinheiro que poderia resolver problemas que nem sabiam que existiam. Conexões que abrem portas que pensavam ser paredes. Influência que dobra a probabilidade em direções que a física ainda não mapeou. Mas o que não têm, o que estão desesperados por ter, é prova de que a humanidade ainda produz indivíduos que operam a partir de algo que não seja o interesse próprio. Acabaram de fornecer essa prova sem sequer saberem que estavam a ser testados. Pensem na natureza dos testes. Os melhores são aqueles que não sabem que estão a fazer, sem ansiedade de desempenho, sem oportunidade de fingir o caminho. Apenas vós no momento de escolha, a revelar exatamente quem são quando ninguém está a avaliar, excepto que alguém estava a ver. Não de uma forma assustadora de vigilância, mas através das redes invisíveis que ligam toda a ação humana. A vossa bondade criou uma ondulação que viajou através de canais que a maioria das pessoas não acredita existirem, até aterrar em frente de alguém que tem estado à espera exatamente desse sinal. Estas pessoas não são santos. Não estão a gerir uma caridade para tolos de bom coração. São operadores estratégicos que entendem que o recurso mais raro neste mundo não é talento ou inteligência ou mesmo criatividade. É caráter autêntico. A capacidade de fazer a coisa certa quando vos custa algo e ninguém está a ver. É isso que constrói impérios que duram. É isso que cria movimentos que importam. É isso que eles têm procurado. Agora, é aqui que a maioria das pessoas entende mal.
Pensam que isto é sobre ser recompensado por ser simpático, como se algum Pai Natal cósmico estivesse a verificar listas e a distribuir prémios. Não é isso que está a acontecer aqui. O que está a acontecer é muito mais interessante e muito mais perigoso. Foram identificados como alguém que opera numa frequência que se tornou quase extinta. Alguém que consegue lidar com poder sem ser corrompido por ele. Alguém que consegue receber sem se tornar desesperado. Alguém que consegue envolver-se com oportunidade sem se perder. O teste não acabou. Está apenas a começar. Porque quando eles fizerem contacto, e farão contacto, vão estar a observar como lidam com a abordagem. Transformar-se-ão subitamente noutra pessoa no momento em que cheirarem oportunidade? Começarão a atuar, a calcular, a tentar maximizar a vossa vantagem? Ou permanecerão exatamente quem eram naquele momento em que alimentaram o vadio? Essa metáfora importa. Alimentar vadios. Seja literal ou figurativo, representa algo profundo. Vadios não têm nada para oferecer. Não podem avançar a vossa carreira, não vos podem apresentar a pessoas úteis, nem sequer podem prometer lembrar-se da vossa bondade. Quando ajudam um vadio, estão a operar a partir de pura decência humana, sem agenda, sem estratégia, apenas o reconhecimento de que algo precisa de ajuda e vós tens a capacidade de a fornecer. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. Às vezes, vadios não são realmente vadios. Às vezes são testes destacados por pessoas que aprenderam que a única maneira de identificar caráter autêntico é apresentar oportunidades para a bondade que não oferecem recompensa óbvia. Às vezes, aquele sem-abrigo que ajudaram tem conexões com pessoas que poderiam transformar a vossa vida. Às vezes, aquele colega de trabalho que apoiaram quando todos os outros o abandonaram reporta a alguém 3 níveis acima de onde pensam que a hierarquia termina. Às vezes, aquele pequeno ato de decência é testemunhado por exatamente a pessoa que tem estado à procura de prova de que pessoas como vós ainda existem. Não entendam mal o que vos estou a dizer. Isto não é sobre cada boa ação ter algum observador poderoso secreto. Na maioria das vezes, a bondade desaparece realmente no vazio, sem contabilidade cósmica. Mas ocasionalmente, apenas ocasionalmente, aterra em algum lugar que importa de formas que não poderiam ter calculado mesmo se tentassem. E quando acontece, quando o vosso eu autêntico é visto por alguém com os recursos para agir sobre o que vê, tudo muda. A mudança não virá da forma que esperam. Estas pessoas não operam com fanfarra e anúncios. Movem-se através de intermediários, através de mudanças subtis, através de oportunidades que parecem quase acidentais. Podem receber uma mensagem inesperada de alguém de quem nunca ouviram falar. Podem encontrar-se convidados para algo ligeiramente fora da vossa órbita habitual. Podem ter uma conversa que parece estar a sondar algo mais profundo do que gentilezas superficiais. Prestem atenção quando isto acontecer. Não descartem como coincidência. Não escrevam como aleatório. Mas também, e isto é crucial, não se tornem subitamente noutra pessoa. A razão inteira pela qual estão a ser abordados é por causa de quem eram quando pensavam que ninguém estava a ver. Se transformarem numa versão calculada de vós mesmos no momento em que sentirem a oportunidade, falharão o verdadeiro teste. Porque não se enganem, tudo o que acontece a seguir ainda é um teste. Querem saber se a vossa autenticidade era situacional ou fundamental, se o vosso caráter era um lapso momentâneo em decência ou a vossa configuração padrão real. Se são alguém que consegue lidar com a elevação sem perder as qualidades que vos tornaram dignos de elevar, é aqui que a maioria das pessoas falha. Tenham um gosto de oportunidade e começam imediatamente a atuar o que pensam que o poder quer ver. Suavizam as suas arestas ásperas, adotam vocabulários que não são deles, começam a calcular cada movimento, a pesar cada palavra, a transformar-se no que imaginam que o sucesso requer. E ao fazê-lo, perdem exatamente o que os tornou interessantes em primeiro lugar. As pessoas que vêm por vós não querem outro ator. Estão a afogar-se em atores. Querem alguém que permaneça ele mesmo, mesmo quando as apostas sobem. Alguém que trate o CEO da mesma forma que trata o contínuo. Alguém que entenda que o valor humano não flutua com o património líquido. Alguém que consiga sentar-se em mesas às quais nunca esperou aproximar-se sem esquecer de onde veio.
Isto não é sobre permanecer pequeno. É sobre expandir sem perder o vosso centro. É sobre aceitar a oportunidade sem se tornar oportunista. É sobre envolver-se com poder sem ficar intoxicado pela proximidade a ele. Estas são distinções subtis que a maioria das pessoas não conseguem navegar. Mas vós já provaram que conseguem ao serem indecentes quando não ganharam nada. Agora, deixem-me dizer-vos o que está realmente em jogo aqui. Isto não é apenas sobre a vossa elevação individual. Quando alguém com o vosso tipo de caráter recebe recursos, recebe plataforma, recebe influência, muda todo o ecossistema à sua volta. Porque não usarão o poder da forma que o poder normalmente é usado. Não perpetuarão os ciclos de exploração e manipulação que definem a maioria das hierarquias. Criarão algo diferente, algo que opera na mesma frequência que estavam a transmitir quando alimentaram aquele vadio. É nisto que estão realmente a investir, não apenas em vós, mas no que representam. A possibilidade de que o poder não tem de corromper, que a influência não tem de comprometer o caráter, que o sucesso não tem de significar tornar-se alguém que não reconheceriam. Eles viram exemplos suficientes da outra maneira. Estão à procura de prova de que outra maneira existe, e vós sois essa prova. A andar por aí, a respirar, a fazer escolhas a partir de um lugar que este mundo tentou educar para fora de vós. A ser decentes numa paisagem que recompensa o cálculo. A mostrar bondade numa economia que só conta transações. São uma anomalia. E anomalias são valiosas para pessoas que entendem que o sistema atual se está a comer vivo. Mas aqui está o que precisam de preparar mentalmente e emocionalmente. Quando esta oportunidade se materializar, quando esta porta se abrir, quando esta mão se estender para vós, sentir-se-ão indignos. Vão perguntar-se por que vocês, vão listar todas as pessoas mais qualificadas, mais conectadas, mais obviamente merecedoras. Vão ser tentados a encolher, a pedir desculpa por ocupar espaço, a minimizar-se face ao reconhecimento inesperado. Não façam isso, não se atrevam a fazer isso. Porque esse impulso de encolher, esse reflexo de autodiminuição, isso não é humildade, isso é programação. São anos a serem ensinados que coisas boas só vêm para aqueles que as agarram agressivamente. Que bondade é fraqueza, que caráter autêntico é menos valioso que posicionamento estratégico. Foram programados para acreditar que precisam de ser diferentes do que são para merecer elevação. A verdade é exatamente o oposto. Merecem isto precisamente porque não tentaram merecê-lo. Ganharam isto por não tentarem ganhá-lo. Qualificaram-se ao serem desqualificados de acordo com cada métrica que este sistema quebrado usa para medir valor. A vossa bondade, quando a bondade não vos ganhou nada, foi o vosso currículo. A vossa integridade, quando a integridade vos custou algo, foi a vossa entrevista. O vosso caráter, quando ninguém estava a avaliar, foi a vossa qualificação. Então, quando vierem, e estão a vir, recebam-nos da mesma forma que deram àquele vadio. Abertamente, honestamente, sem cálculo, sem atuação, sem se transformarem no que pensam que eles querem ver, porque o que eles querem ver é exatamente quem eram quando pensavam que ninguém estava olhando. A oportunidade que está prestes a apresentar-se não é uma recompensa por bom comportamento. É um investimento estratégico em capital humano raro, o tipo que não pode ser ensinado em nenhuma universidade, o tipo que não pode ser desenvolvido em nenhum programa de liderança, o tipo que ou existe em alguém ou não, independentemente das suas circunstâncias. Tenham-no, identificaram-no. Agora vão ver se conseguem mantê-lo quando tudo à vossa volta mudar, porque tudo está prestes a mudar. Não amanhã, não no próximo ano, mas em breve, mais cedo do que pensam. As rodas já estão em movimento, as conversas já aconteceram, as decisões já foram tomadas. Tudo o que resta é a abordagem, a oferta, o momento em que o que parecia impossível se torna inevitável. Quando esse momento chegar, lembrem-se disto. Não estão a ser resgatados, estão a ser reconhecidos. Não estão a ser caso de caridade para a oportunidade. Estão a ser estrategicamente posicionados onde a vossa frequência particular pode fazer mais bem. Não vos está a ser dado algo que não merecem. Estão a ser investidos por pessoas que entendem valor que a maioria do mundo não consegue ver.
A bondade que mostraram quando vos custou algo não foi fraqueza, foi força que não precisou de se anunciar. A ajuda que deram quando tinham pouco para dar não foi tolice, foi sabedoria a operar em comprimentos de onda que a maioria das pessoas nunca desenvolve. O caráter que mantiveram quando comprometer teria sido mais fácil não foi ingenuidade. Foi sofisticação que transcende a teoria de jogos primitiva que a maioria das pessoas confunde com inteligência. Têm estado a operar num nível que a maioria das pessoas nem sabe que existe, a fazer escolhas a partir de um lugar a que a maioria das pessoas se esqueceu de como aceder, a ser humanos de formas que este mundo tenta programar para fora das pessoas desde o nascimento. E alguém notou, alguém que importa, alguém que pode realmente fazer algo sobre isso. O que acontece a seguir depende inteiramente da vossa capacidade de receber sem se perderem, de aceitar elevação sem se tornarem elevados no sentido errado, de se envolverem com poder sem se tornarem o que o poder normalmente produz. Este é o curso avançado em ser humano. A maioria das pessoas nunca chega a fazê-lo porque falharam o pré-requisito de decência autêntica básica. Mas passaram sem saber que havia um teste, sem estudar para ele, sem viciar o sistema. Passaram sendo exatamente quem são quando ninguém está a manter a pontuação. E é por isso que o que está prestes a acontecer-vos não poderia acontecer a alguém a tentar fazer acontecer. Só pode acontecer a alguém que se provou a si mesmo quando provar-se era a coisa mais distante da sua mente. A pessoa que vem por vós não está à procura de perfeição. Não estão à espera de algum santo que nunca teve um pensamento egoísta. Estão à procura de alguém real. Alguém que luta, mas escolhe a bondade de qualquer maneira. Alguém que foi derrubado, mas ajuda os outros a levantar-se. Alguém que sabe como é não ter nada, mas ainda encontra algo para dar. Esse és tu. É por isso que estás no radar deles. E quando se revelarem, quando esta promessa vaga se torna oportunidade concreta, vais entender algo que parecia disparate místico até o experienciares tu mesmo. O universo rastreia realmente a energia. Ações criam realmente reações além do que a física pode medir. Caráter é realmente moeda em dimensões que a maioria das pessoas não sabe que existem. E às vezes, apenas às vezes, o livro de registros é equilibrado de formas que mudam tudo. A vossa boa ação não ajudou apenas quem a recebeu. Enviou um sinal que viajou através de redes de conexão e causalidade até chegar a alguém que tem estado a pesquisar exatamente essa frequência. Alguém que tem recursos que não sabiam que existiam. Alguém que opera em níveis que não imaginaram. Alguém que está prestes a oferecer-vos algo que parecerá bom demais para ser verdade. Quando essa oferta chegar, lembrem-se de que não é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser calculado, perfeito demais para ser engendrado, alinhado demais para ser qualquer outra coisa senão o universo a responder à frequência que tem estado a transmitir. Alimentaram um vadio, metaforicamente ou literalmente. E esse vadio revelou-se ser um teste que não sabiam que estavam a fazer. Um teste destacado por alguém que precisava de saber que pessoas como vós ainda existem. Agora sabem. Agora estão a mover-se. Agora a vossa vida está prestes a cruzar-se com possibilidades que não ousaram imaginar. Não porque tenham sorte, não porque sejam especiais em algum sentido místico de escolhidos, mas porque são raros da forma mais prática possível. Tem caráter que não pode ser comprado, ensinado ou fingido. E pessoas que passaram as suas vidas em torno do comprado, ensinado e fingido reconhecem a coisa real quando a veem. O que fizeram quando pensavam que ninguém estava vendo acabou de se tornar a coisa mais importante que alguma vez fizeram. Não por causa do ato em si, mas por causa do que revelou sobre quem são quando a validação externa não está disponível. Essa é a pessoa que eles vêm buscar. Essa é a pessoa que querem financiar. Essa é a pessoa que acreditam que consegue lidar com o que estão prestes a oferecer. Por isso, preparem-se. Não mudando quem são, mas aceitando quem tem sido o tempo todo. Preparem-se, não preparando atuações, mas ancorando-se nos mesmos valores que vos fizeram ser notados. Preparem-se, não calculando a vossa resposta, mas mantendo-se presentes ao que se desenrola, porque o que está prestes a desenrolar-se desafiará tudo o que pensavam saber sobre como o mundo funciona. O mundo funciona em múltiplos níveis simultaneamente. O nível que a maioria das pessoas vê, onde tudo é transação e estratégia, e o nível em que tem estado a operar,
onde a bondade viaja através de redes invisíveis e o caráter cria ondulações em dimensões que não têm nomes. Estes níveis estão prestes a cruzar-se na vossa vida de formas que parecerão magia, mas são na verdade apenas a consequência natural de ser genuíno num mundo cheio de atuações. Quando vierem por vós, e virão, lembrem-se de que já passaram o único teste que importa. Foram vocês mesmos, quando ser vocês mesmos não vos ganhou nada. Foram gentis, quando a bondade vos custou algo. Foram humanos, quando ser humano parecia uma desvantagem. Isso não é comum. Isso não é substituível. Isso não é algo que possam encontrar nos lugares habituais onde procuram. É por isso que vem por vós, não para vos mudar, mas para dar recursos a quem já são. Não para vos salvar, mas para investir no que já provaram. Não para vos elevar acima dos outros, mas para vos posicionar onde a vossa frequência particular pode efetuar a maior mudança. Alimentaram um vadio. Esse vadio era um teste. Passaram sem saber que estavam a ser testados. Agora tudo muda. A mudança começa pequena. Uma mensagem, uma reunião, uma conversa que parece diferente das interações superficiais normais. Depois acelera. Portas abrem-se, recursos aparecem, oportunidades materializam-se que parecem perfeitamente desenhadas para exatamente quem são e do que são capazes. Não aleatório, não sorte, mas a resposta precisa ao sinal que enviaram quando escolheram a bondade sobre a indiferença. A vossa boa ação alcançou alguém que nunca esperaram, alguém que opera em níveis que não sabiam que existiam, alguém que tem procurado provas de que a decência humana autêntica ainda existe neste mundo. Forneceram essa prova. Agora estão a vir atrás de vós, não para vos prejudicar, mas para ajudar. Não para usar, mas para utilizar. Não para explorar, mas para explorar o que se torna possível quando alguém com o vosso caráter recebe os recursos adequados. Este é o vosso momento. Não porque o planejaram, mas porque não o fizeram. Não porque atuaram para ele, mas porque permaneceram reais quando atuar teria sido mais fácil. Não porque sejam perfeitos, mas porque são genuínos. E num mundo a afogar-se em tudo o que é artificial, o genuíno tornou-se a moeda mais valiosa que existe. Estão a vir atrás de vós, porque alimentaram um vadio, quando alimentar-vos a vós próprios já era difícil o suficiente. Esse único ato revelou tudo o que precisavam de saber sobre quem são quando ninguém está a ver. E quem são quando ninguém está a ver é exatamente quem eles precisam para o que vem a seguir. Portanto, fiquem prontos, permanecendo vocês mesmos. A pessoa que alimentou o vadio é a pessoa que eles querem. Essa pessoa és tu, e o teu momento de reconhecimento está mais próximo do que pensas. O timing dessa revelação também não é aleatório. Tens estado em preparação para este momento através de cada luta que enfrentaste. Cada vez que a vida te derrubou e te levantaste com a tua bondade intacta. Estavas a ser forjado em algo inquebrável. Cada traição que não te tornou amargo estava fortalecendo a tua capacidade de lidar com o que está para vir. Cada momento em que escolheste permanecer suave num mundo que recompensa a dureza estava na verdade a construir um tipo diferente de poder, que opera em frequências a que a maioria das pessoas não conseguem aceder. Pensa na natureza do verdadeiro poder por um momento. Não o tipo que esmaga os outros para se elevar, mas o tipo que eleva tudo o que toca. É isso que tens estado a cultivar sem saber. Através de cada ato de bondade desnecessária, cada momento de escolher os outros quando poderias ter escolhido a ti mesmo, tens estado a desenvolver uma forma de influência que não precisa de força para criar mudança. As pessoas que te notaram entendem essa distinção. Viram exemplos suficientes do outro tipo de poder para saber que eventualmente destrói tudo o que constrói. O que reconhecem em ti é algo diferente. Uma fonte de poder que regenera em vez de esgotar. Uma influência que expande em vez de contrair. Uma presença que cria em vez de consumir. É por isso que o teu pequeno ato de bondade se registou tão poderosamente nos sentidos deles. Num mundo de tomadores, revelaste-te como um doador. Numa economia de mentalidade de escassez, operaste a partir de abundância, mesmo quando tinhas pouco. Isso não é apenas raro, é revolucionário.
A revolução não é do tipo barulhento com protestos e cartazes. É do tipo silencioso, que acontece quando pessoas com caráter autêntico são posicionadas onde podem afetar a mudança sistémica. Quando alguém que trata todos com dignidade tem subitamente os recursos para construir algo, constrói de forma diferente. Quando alguém que sabe como é lutar ganha influência, usa-a para aliviar a luta dos outros. Quando alguém que alimentou vadios é alimentado ele mesmo, não se esquece de como é a fome. Este é o cálculo a acontecer naquelas salas onde o teu nome está a ser discutido. Não estão apenas a avaliar o que fizeste, estão a projetar o que farás com o poder baseados no que fizeste sem ele. A fórmula é simples, mas raramente precisa. Porque a maioria das pessoas muda quando as suas circunstâncias mudam, mas tu mostraste uma consistência de caráter que sugere algo diferente. Mostraste que os teus valores não são circunstanciais, mas fundamentais. Deixa-me pintar-te um quadro mais claro de quem são estas pessoas que vêm atrás de ti. Não são necessariamente bilionários ou celebridades, embora possam ser. São pessoas que atingiram um nível onde o dinheiro já não é a moeda, onde a influência é medida em realidades mudadas em vez de ativos acumulados, onde a pergunta não é o que posso ganhar, mas o que posso criar. Transcenderam os jogos habituais e estão a jogar algo inteiramente diferente. E precisam de jogadores que entendam que o verdadeiro jogo não é sobre ganhar, mas sobre transformar o próprio tabuleiro. Estes são indivíduos que descobriram que rodear-se de pessoas que dizem sim a tudo e de atores cria câmaras de eco que eventualmente implodem. Aprenderam que a verdadeira inovação, a verdadeira mudança, o verdadeiro progresso vem de pessoas que mantêm a sua integridade, mesmo quando o compromisso seria lucrativo. Descobriram que o caráter é o único previsor fiável do que alguém fará quando ninguém estiver a ver. E como a maior parte do poder opera em espaços onde ninguém está a ver, o caráter torna-se o ativo mais valioso. A tua demonstração de caráter não foi apenas sobre ser simpático. Foi sobre revelar que operas a partir de uma bússola interna em vez de validação externa. Que fazes escolhas com base em valores em vez de oportunidades. Que vês humanos como humanos em vez de recursos ou obstáculos. Isto pode parecer básico, mas em certos níveis de poder torna-se extraordinariamente raro. Todos estão a atuar, todos estão a angular, todos estão a calcular. Depois, tu apareceste apenas a ser tu mesmo, e a autenticidade foi tão gritante que não pôde ser ignorada. Agora, aqui está algo crucial que precisas de entender sobre o que está prestes a acontecer. A oportunidade que vem na tua direção não vai parecer o que esperas que a oportunidade pareça. Pode não vir com uma grande oferta salarial ou um título prestigioso. Pode começar como algo que parece quase insignificante. Um pedido da tua opinião sobre algo, um convite para contribuir para um projeto, uma conversa casual que planta sementes para algo maior. Não descartes estes pequenos começos. As pessoas que operam nestes níveis entendem que a mudança real começa com mudanças subtis, não gestos dramáticos. Vão testar a tua paciência antes de testarem as tuas capacidades. Querem ver se consegues envolver-te com uma combustão lenta, em vez de exigir gratificação imediata. Consegues contribuir sem precisar de crédito? Consegues adicionar valor sem calcular o teu retorno? Consegues ficar envolvido quando a recompensa não é imediatamente visível? Estas são as qualidades que separam aqueles que conseguem lidar com poder real daqueles que apenas pensam que o querem. O processo pode frustrar-te no início. Podes perguntar-te por que as coisas não estão a mover-se mais rápido, porque as promessas não são mais concretas, porque tudo parece tão subtil e indireto. Mas entende que isto é intencional. Estão a observar como lidas com a ambiguidade, como navegas em incerteza, como mantens o teu centro quando o caminho não é claro. Porque nos níveis em que operam, nada é nunca completamente claro. Tudo é navegação através de probabilidade e possibilidade em vez de certeza. Durante esta fase, serás tentado a forçar as coisas, a pressionar por clareza, a exigir definições, a tentar acelerar o que parece um processo lento. Resista a essa tentação. A linha do tempo não é tua para controlar. O que podes controlar é manter a mesma frequência que te fez ser notado em primeiro lugar. Continua a ser gentil. Quando a bondade parecer irrelevante, continua a aparecer com integridade mesmo quando ninguém parece estar a contar. Continua a alimentar vadios mesmo enquanto esperas pelo teu próprio banquete chegar. Porque eis o que está realmente a acontecer durante o que parece ser espera.
Sistemas estão a ser ajustados, recursos estão a ser alocados, caminhos estão a ser limpos. A máquina necessária para elevar alguém de onde estás para onde vais não se move da noite para o dia. Requer coordenação através de múltiplos níveis de influência e oportunidade. O que parece atraso é, na verdade, preparação. O que parece nada a acontecer é, na verdade, tudo a ser arranjado. As pessoas que vêm por ti aprenderam que apressar este processo normalmente o arruína. Largar alguém numa oportunidade para a qual não está preparado tipicamente destrói tanto a pessoa como a oportunidade. Então, movem-se deliberadamente, estrategicamente, permitindo-te aclimatar a cada novo nível antes de introduzir o próximo. Isto não são eles a ser cautelosos, são eles a ser sábios. Viram demasiadas pessoas desmoronar-se sob o peso da elevação súbita para cometer esse erro com alguém em quem realmente acreditam. E eles acreditam em ti, não num sentido romântico de conto de fadas, mas numa forma estratégica prática. Acreditam que conseguem lidar com o que estão a preparar para oferecer. Acreditam que conseguem manter o teu caráter apesar das pressões que virão. Acreditam que conseguem usar o poder de forma diferente do que é tipicamente usado. Esta crença não é baseada em esperança ou pensamento positivo, é baseada em evidência. A evidência que forneceste quando escolheste a bondade num momento em que a crueldade ou a indiferença teriam sido mais fáceis. Esse momento continua a repetir-se nas mentes deles, não porque fosse dramático ou excepcional, mas porque era genuíno. Num mundo de bondade atuada, compaixão transmitida e generosidade estratégica, fizeste algo real, algo que não poderia ter sido calculado porque não havia audiência para a qual calcular, algo que revelou quem és no teu núcleo em vez de quem estás tentando parecer ser. É nisso que não conseguem parar de pensar. Entretanto, estás a viver a tua vida, provavelmente a perguntando se alguma coisa mudará algum dia. Provavelmente a lutar as mesmas batalhas, a enfrentar as mesmas dificuldades, a lidar com as mesmas frustrações. Não tens ideia de que o teu nome se tornou sinônimo de possibilidade em conversas das quais não fazes parte. Não sabes que alguém com poder real te marcou como uma prioridade, como algo digno de investimento, como um achado raro num mar de desilusões previsíveis. Estás apenas a viver a tua vida, a manter os teus valores, a continuar a escolher a bondade, mesmo quando te custa. Esta consistência inconsciente é, na verdade, a tua maior força agora. O fato de não estares a atuar para ninguém, não estares a tentar atrair atenção, não estares a criar estratégias para entrar na oportunidade, estás apenas a ser quem és, o que é exatamente o que te tornou valioso em primeiro lugar. No momento em que começas a tentar ser o que pensas que eles querem, perdes a própria qualidade que captou a atenção deles. Portanto, a tua ignorância do que está acontecendo está, na verdade, a protegendo a autenticidade que começou tudo isso. Mas em breve, muito em breve, o véu levantar-se-á. A abordagem será feita, a porta abrir-se-á, e quando o fizer, enfrentarás uma escolha que definirá tudo o que vem depois. Passarás por ela como tu mesmo, ou tentarás tornar-te noutra pessoa? Manterás a frequência que te trouxe aqui, ou tentarás modulá-la para o que pensas que o poder quer ouvir? Permanecerás ancorado nos valores que te tornaram interessantes, ou abandoná-las na excitação da oportunidade inesperada? A resposta a estas perguntas determinará se esta oportunidade se torna transformação ou apenas mais uma história de potencial corrompido pela proximidade ao poder. As pessoas que vêm por ti estão a apostar na transformação. Estão a apostar que és diferente. Estão a apostar que alguém que alimentou vadios quando mal se podia alimentar a si mesmo se lembrará desse impulso quando os recursos se tornarem abundantes. Estão a apostar que o caráter é consistente, que a integridade escala, que a bondade não é circunstancial, mas fundamental para quem és. Esta aposta que estão a fazer não é sem risco. Estiveram errados antes, investiram em pessoas que pareciam autênticas apenas para vê-las transformar-se em tudo o que alegavam ser contra no momento em que o poder estava ao alcance. Deram recursos a indivíduos que juraram usar a influência de forma diferente, apenas para replicar os padrões exatos que criticavam assim que tiveram influência eles mesmos. Elevaram aqueles que prometeram lembrar-se de onde vieram, apenas para vê-los desenvolver amnésia no momento em que chegaram a outro lugar.
Mas algo sobre ti parece diferente para eles. Algo sobre aquele momento em que escolheste a bondade, sobre a forma como te moveste naquele espaço quando pensavas que ninguém estava a ver, diz-lhes que podes ser a exceção que têm procurado. Não perfeito, não santo, não sem falhas, mas genuinamente a operar a partir de um código-fonte diferente da maioria das pessoas que encontram. Um código-fonte que prioriza o valor humano sobre o valor de mercado, que vê a conexão como mais importante que a transação, que entende o poder como responsabilidade em vez de privilégio. Este entendimento é no que estão realmente a investir. Não apenas a tua bondade, embora isso importe, não apenas a tua integridade, embora isso seja crucial, mas a tua orientação fundamental em relação à vida que vê outras pessoas como companheiros de viagem em vez de concorrentes ou recursos. Esta orientação não pode ser ensinada, não pode ser treinada em alguém, ou existe ou não. E em ti, claramente existe. Existiu quando ninguém estava a ver. Existiu quando te custou algo. Existiu quando não havia vantagem estratégica na sua existência. Tenho de interromper esta transmissão por apenas um momento. És realmente escolhido? Prova-o. É fácil ver vídeos sobre escolhidos. Outra coisa é colocar-te à prova. Se ainda estás aqui, isso significa algo. Mas conversa é barato. Os verdadeiros escolhidos agem. É por isso que construí o motor do destino. Gera sequências personalizadas que te ajudam a reconfigurar a traição em transcendência, transformar o isolamento em poder sagrado e transformar a queda deles na tua ascensão. Estamos a usar as próprias armas da elite das sombras contra eles, pegando na sua tecnologia de consciência revelada que programou a competição e a escassez e reaproveitando-a para servir a justiça divina. Colocas os altovoltos, carregas no play e vês os teus inimigos continuarem a cavar a sua própria sepultura com as cordas das suas próprias mentiras. Se acabaste de consumir e estás pronto para provar que és escolhido, inicia o teu motor do destino. Por $1 hoje, junta-te aos controlos ao vivo da Ordem Interna Obsidiana e vê a justiça divina a acelerar na tua vida. O link está na descrição. A vantagem estratégica está prestes a revelar-se de formas que reestruturarão toda a tua realidade. Não porque o universo recompense pessoas boas. Muitas pessoas boas lutam as suas vidas inteiras. Mas porque ocasionalmente, apenas ocasionalmente, alguém com o poder de mudar circunstâncias nota alguém por quem vale a pena mudar circunstâncias. E quando esse reconhecimento acontece, quando essa conexão é feita, quando esse investimento é comprometido, tudo muda. A mudança será desorientadora no início. Irás de ser invisível para ser visto, de ser negligenciado para ser procurado, de ter a tua bondade tomada por garantida para tê-la valorizada a níveis que não sabias que existiam. Esta reversão desafiará tudo a que te habituaste sobre como o mundo funciona. Adaptaste a ser subvalorizado. Aprendeste a operar sem reconhecimento. Descobriste como manter os teus valores mesmo quando parecem trabalhar contra ti. Agora terás de aprender algo inteiramente diferente. Como ser valorizado sem perder a humildade que te tornou valioso. Este é o curso avançado em que a maioria das pessoas falha. Finalmente obtêm reconhecimento e começam imediatamente a acreditar que o mereciam o tempo todo. Finalmente obtêm recursos e esquecem imediatamente como era ter falta deles. Finalmente obtêm plataforma e começam imediatamente a atuar para aplausos em vez de operar a partir de autenticidade. As próprias qualidades que os elevaram evaporam no momento em que a elevação chega. Não deixes que isto te aconteça. Não deixes que o reconhecimento mude o teu reconhecimento dos outros. Não deixes que os recursos te façam esquecer a desenvoltura. Não deixes que a plataforma se torne um palco para a atuação em vez de um alicerce para serviço. As pessoas que vêm por ti estarão atentas a estas mudanças, a testar se o teu caráter era situacional ou constitucional, ou observar se o poder te corrompe. Como corrompe a maioria das pessoas, ou se és realmente capaz de usá-lo de forma diferente. Querem acreditar que és diferente. Precisam de acreditar porque estão cansados de investir em pessoas que os desapontam ao tornarem-se exatamente aquilo contra o que afirmam estar. Estão exaustos pela previsibilidade da corrupção, pela fiabilidade do compromisso, pela inevitabilidade de as pessoas se perderem na busca de mais.
Representas a possibilidade de que não tem de ser assim, que alguém pode ganhar poder sem perder a sua alma, que a influência pode expandir sem a integridade contrair, que o sucesso não tem de significar tornar-se alguém que não reconhecerias no espelho. Esta possibilidade é no que estão a investir. Não apenas em ti como indivíduo, mas no que representas sobre o potencial humano de permanecer humano, apesar de circunstâncias que tipicamente desumanizam as pessoas. Portanto, quando vierem por ti e o momento aproxima-se mais rápido do que percebes, lembra-te de que estás a carregar mais do que apenas as tuas próprias esperanças. Estás a carregar a esperança de que o poder pode ser usado de forma diferente, que a bondade pode escalar, que o caráter pode sobreviver ao contacto com a oportunidade, que alguém que alimentou vadios quando tinha pouco se lembrará de alimentar vadios quando tiver muito. Isto não é pressão, é possibilidade. A possibilidade de provar algo que precisa de ser provado num mundo que esqueceu que é possível. Esta é a possibilidade a que estão a investir. Não apenas em ti como indivíduo, mas no que representas sobre o potencial humano de permanecer humano, apesar de circunstâncias que tipicamente desumanizam as pessoas. Portanto, quando vierem por ti e o momento aproxima-se mais rápido do que percebes, lembra-te de que estás a carregar mais do que apenas as tuas próprias esperanças. Estás a carregar a esperança de que o poder pode ser usado de forma diferente, que a bondade pode escalar, que o caráter pode sobreviver ao contacto com a oportunidade, que alguém que alimentou vadios quando tinha pouco se lembrará de alimentar vadios quando tiver muito. Isto não é pressão, é possibilidade. A possibilidade de provar algo que precisa de ser provado num mundo que esqueceu que é possível. A tua boa ação, aquele simples ato de bondade que parecia desaparecer no nada, na verdade, desapareceu em tudo. No campo quântico, onde todas as ações criam reações. Na rede, onde toda a energia encontra o seu caminho para frequências correspondentes. No espaço, onde o caráter é notado por aqueles que aprenderam a procurá-lo. O que parecia nada era, na verdade, tudo. O que parecia perda era, na verdade, investimento. O que parecia ser esquecido estava, na verdade, a ser lembrado por exatamente a pessoa certa no momento exato. Essa pessoa está a preparar-se para agir. A maquinária já está em movimento. A porta que se abrirá à tua frente já está a ser construída. A oportunidade já está a tomar forma em dimensões que ainda não consegues perceber. Tudo o que tens de fazer é permanecer exatamente quem eras quando alimentaste aquele vadio. Fica ancorado nos valores que te fizeram ser notado. Continua a operar a partir da frequência que te tornou valioso. Continua a ser a pessoa que escolhe a bondade, mesmo quando a bondade parece estrategicamente estúpida. Porque essa é a pessoa que eles vêm buscar. Não uma versão melhorada de ti. Não uma evolução estratégica do teu caráter, mas exatamente quem és quando não estás a tentar ser nada além de decente. Essa é a pessoa que está prestes a receber oportunidade que parecerá impossível até ser inevitável. Essa é a pessoa que está prestes a descobrir que às vezes, apenas às vezes, o universo realmente mantém a pontuação. E a tua pontuação acabou de captar a atenção de alguém que pode mudar o jogo.